Olá, meus amores e minhas amoras, bem-vindos ao Bunker Holístico. Meu nome é Adriana Costa. Hoje nós vamos dar sequência à nossa sexta aula do nosso Lenormand Flix, ou Tarot Flix, né? Na qual a gente está aprendendo a fazer arremates de leitura do Lenormand usando os naipes do tarot que moram dentro do Lenormand. Né? Hoje nós vamos fazer nosso arremate com as cartas 16, a estrela, 17, a cegonha e 18, o cachorro. Quem é que mora nessas cartas e como é que a gente faz uma leitura maravilhosa para o nosso consulente? Bom, a carta da estrela está associada ao seis de copas, que é a carta da saudade, a energia da saudade, daquela coisa, tipo, ai, mas no meu tempo, mas no tempo da minha mãe, no tempo da minha avó, antigamente as coisas eram melhores, tudo natural é melhor, né? Aquela coisa do olhar muito para trás, sentir muito falta, e não é só sentir saudade de lugares ou de situações, de pessoas também, que cuidaram da gente, que foram muito tolerantes, muito amorosas, nos deram a mão até quando a gente nem merecia, né? Tinha uma mão amiga, a gente sente saudade disso. É aquela carta do onde está a sua criança interior, né? Fazer a medida certa da criança interior também. Então, é uma carta que também traz uma vibe de inocência, de alegria, de bondade, de inexperiência também, né? Ela traz, caso o seu consulente seja uma pessoa que trabalha muito, repousa pouco, tem sono ruim, ela traz essa mensagem de você se permitir relaxar, você buscar formas simples de relaxar ou relaxar sem culpa, né? É uma carta que traz o resgate dos bons valores, quando a gente faz essa caminhada para o passado, da saudade de quando as coisas eram mais naturais, a gente não era tão julgado, as pessoas não brigavam tanto por opiniões divergentes, a gente sente nessas saudades, então ele é uma carta de resgate dos bons valores. Mas ela traz assim uns cuidados que, dependendo de como o consulente está, ele precisa inclusive de uma terapia. Não estou falando só de terapeuta psicólogo, mas qualquer terapia que ela possa, como é que a gente diz, se desligar dessa corrente do passado. Porque o que acontece? Quando a pessoa fica muito presa a um passado que ela sente uma saudade muito grande, ela tende a se isolar, ela tende a ficar rigorosa demais com os outros, ela tende a julgar o mundo, julgar as pessoas, né? Então tem que ter cuidado com esse cuidado com se prender-se a isso, porque ela acaba não aceitando o fim dos ciclos. Às vezes é um consulente que tem dificuldade de aceitar o fim das coisas, né? Superar o passado. Então tem que ter cuidado para não ser rigoroso consigo mesmo, né? E não cair na inconsequência, na imaturidade, né? Então é uma carta muito boa, né, essa carta, como ela fala de passado, ela fala também sobre gratidão. A gente olha para o passado e diz, nossa, eu estou aqui hoje porque por causa daquela pessoa, por conta daquela situação que me foi favorável, aquela situação favorável foi facilitada por tal pessoa. Eu tive tais professores que foram muito pacientes com o meu problema X, né? Então tem esse quê de gratidão, mas tem que ter cuidado com esse excesso de saudosismo e gerar esse isolamento. E se gera isolamento, gera depressão, gera ansiedade, né? E a pessoa vai precisar ter um atendimento com o terapeuta para ela começar a entender que o passado foi gostoso, foi muito bom, mas ele passou e a gente tem que se manter no presente, né? Nem sofrer pelo passado, nem se angustiar pelo futuro. É aquela carta que pede assim, o passado foi bom, mas vamos viver o hoje para que o hoje, no futuro de amanhã, a gente lembre esse passado de hoje também de forma gostosa e bem vivida, né? Vamos lá. Seguindo com a carta 17, a cegonha. A cegonha é acompanhada da rainha de copas. Quem mora dentro da carta da cegonha é a rainha de copas, que é uma vibe muito boa, porque aquela pessoa é boa, né? A energia de pessoas boas, compreensivas, amorosas, são pessoas muito calmas.
pessoas pacientes, acolhedoras, amparadoras, são pessoas empatas, são pessoas prontas para ajudar, merecendo ou não merecendo, se o outro merece ou não merece, ela não está preocupada com isso, ela quer ajudar. São pessoas que têm boa vontade, são pessoas que fazem caridade com muita frequência, né? São pessoas solidárias, pessoas compassivas, são pessoas que sentem compaixão dos outros. Qual é o cuidado que a gente tem que dizer para o nosso consulente com uma carta da cegonha mal aspectada? A cegonha com o rato, não sei se você trabalha com carta invertida, mas se você trabalha com Lenormand invertido, ou se ela tiver com, assim, em redor de cartas pesadas, a gente fala, né, para o nosso consulente ter cuidado com passividade em excesso, romantizar dores, relativizar a realidade. Você enxerga tão bem o outro, você quer tanto ajudar, que você acaba não enxergando que o outro pode, em algum momento, representar um perigo para você, pode puxar o seu tapete, né? Tem que dizer para o consulente que ele tem que enfrentar as situações com a cabeça no lugar, com menos emoções e com menos copa e mais espada, né? Menos emoção e com mais discernimento. Não que ela não vá sentir que o outro precise, só que na medida certa, né? Porque ela acaba assim, essa é a vibe, essa é a energia daquela situação que a pessoa dá a mão, o outro apunhala. Ela dá a mão de novo, o outro apunhala, né? Tem que ter a medida certa para isso. Ok? Anotando? Acho bom que vocês anotem, hein? Vamos para a carta 18 do cachorro, que é uma vibe muito boa do 10 de copas, né? Que o 10 de copas é a carta da pessoa que é feliz com o que faz. Aquela pessoa que é realizadíssima com o que faz. Ela é tão feliz com o que faz que ela todo santo dia dá o melhor de si. Todo santo dia ela faz a mesma coisa há anos e faz com maestria, faz com alegria, faz com boa vontade, né? Aquelas são as pessoas eufóricas, que têm um encantamento com pouca coisa. Aquela pessoa que tem muito assim a energia da Rainha de Copas, ela tanto faz coisas com boa vontade, como ela dá a mão amiga também. São pessoas que se sentem bem, elas se sentem à vontade com pessoas é, em ambientes amigáveis e em ambientes familiares, com pessoas familiares, não só a própria família em si, mas pessoas familiares a ela, né? É uma carta também daquela pessoa que faz as coisas, quando ela se compromete com alguém, quando ela dá a palavra, é porque ela tem convicção de que ela faz aquilo. Ela é mestre naquilo. Ela tem experiência naquilo que ela está prometendo fazer, né? Mas tem que ter cuidado com o quê? Para não decidir nada na empolgação, né? No calor do momento, na alegria, ó, nas emoções do momento, né? E de repente você, como é o naipe de copas, que é muito doador, você prometer e você não dá conta por completo, né? E aí você fica sem saber como se desculpar, é aquele naipe da pessoa que fica arranjando aquela desculpinha, ela nem mente e nem omite, ela coloca coisas no meio do caminho porque ela fica envergonhada, porque assumiu as coisas, se comprometeu com alguma coisa no calor da emoção e de repente a ficha caiu, ela percebeu que naquele quesito, naquele momento, ela não pode, né, se comprometer. Então, a gente tem que pedir para o nosso consulente ter cuidado, né? E outra coisa, tem que ter cuidado com o comodismo, porque como o 10 de copas é uma vibe, é aquela energia de pessoas que preferem fazer coisas que elas já dominam, que elas se sentem à vontade, pode ser que ela sinta medo ou insegurança, ou ache que não é capaz de dar um passo a mais, um passo além do que ela já conhece, né? Do que é familiar, os desafios, ela acha que não vai dar conta, ou ela tem medo, né? Às vezes é aquela pessoa que acha, não fiz curso, eu sou meio burrinha nisso, e nem é essa a questão, né? É o receio. Então, a gente fala para o nosso consulente não ter medo de avançar, não ter medo do novo, né? Fazer umas coisinhas diferentes, ousar de vez em quando. Essas foram as leituras, né? Os arremates
desses naipes, dessas cartas do Lenormand. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se vocês têm gostado desses vídeos, deixem um like, se inscrevam no canal. Agora pode ser que eu demore um pouco mais, se eu estava fazendo vídeos nessa vibe com mais frequência porque eu estava de recesso. Agora meus alunos voltaram, já estão em semana de prova, em semana não, em período de prova. E aí pode ser que eu consiga fazer vídeos assim uma vez agora na semana, né? Por causa da demanda. Mas os vídeos terminarão. O nosso Lenormand Flix vai acabar, né? O ciclo todo vai se fechar, tá bom? Deixem os comentários de vocês, deixem sugestão. Meu telefone para contato vai estar sempre na descrição do vídeo. Qualquer coisa que vocês precisarem, por favor, não pensem duas vezes, podem me procurar. Gente, um cheiro e um queijo em todo mundo. Fiquem com Deus. Treinem isso com vocês. Aperfeiçoem com vocês. Peguem uma pessoa conhecida, uma amiga, um amigo aí de cobaia, de laboratório. E tentem, né, fazer essas lições que a gente está tendo e a gente vai aprimorando na prática também, tá bom? Um beijo em todo mundo, gente. Feliz semana para todos.